melhor mix do Brasil. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Boa noite, Cídio Soares. Boa noite, feliz Páscoa para todos. 18 horas, 3 minutos e vambora. Seguindo daqui, boa noite especial para quem nos acompanha também nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Presidente Lula retira várias estatais da lista de privatizações, entre elas os Correios. Câmara Municipal vota na próxima semana a criação medalha de ouro de amazonino Armando Mendes. Gasolina mais cara em Manaus. Em alguns postos, o reajuste foi de 4,7%. E hoje, sexta-feira, é dia de acompanhar a Agenda Mix para o fim de semana. 18 horas. Esses e outros destaques você confere a partir de agora no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. Mix. E hoje, feriado, sexta-feira santa, a chuva até que fim deu uma trégua e permitiu aí que os manauaras aproveitassem esse início de feriadão. Um dia especial, né? De reunir a família no tradicional almoço regado a peixe e muita conversa boa, né, Cid? O almoço em família na sexta-feira santa é uma tradição em muitas partes do mundo e é uma oportunidade também para que as pessoas possam se reunir, compartilharem comida e criarem memórias juntos. Dia de saborear um bom peixe, como você falou, Karine, em respeito à abstinência de carne vermelha nesse dia. E é uma oportunidade também para todos lembrarem a importância da fé e da tradição. Para os católicos, é um momento para se conectar com as raízes e as crenças. Que este feriado seja um momento de união, esperança e renovação espiritual para todos. Pois é, o feriado de Sexta-feira Santa é celebrado em várias partes do mundo em lembrança à crucificação de Jesus Cristo. A data marca a morte de Jesus na cruz, conforme descrito na Bíblia, e é um dia de reflexão, oração e devoção para os cristãos em todo o mundo. E para os cristãos, a morte de Jesus simboliza o sacrifício pelos pecados da humanidade e é um dos eventos mais importantes para os católicos. Na Sexta-feira Santa, muitas igrejas realizam cerimônias e procissões em memória da crucificação de Jesus. O repórter André Meirelles acompanhou toda a movimentação da Igreja Católica aqui em Manaus. Muito boa noite, André. Você traz agora todos os detalhes sobre hoje, sobre as celebrações da Semana Santa aqui em Manaus, né, André? Boa noite, André. Isso mesmo, muito boa noite, Karine e Cid, nossos ouvintes ligados aqui na 100.7, boa noite também. Então, nesta Sexta-feira Santa, a programação iniciou normalmente, diferente aí dos anos anteriores, onde teve restrição por conta da pandemia de Covid-19, onde a programação foi realizada aí com distanciamento, toda aquela restrição. Nesse ano foi diferente, pôde ter sido feita como aconteceu aí antes da pandemia, em 2019, e aí trouxe, né, essa programação completa, desde do Domingo de Ramos, que começou no dia 2 de abril e segue nesta sexta-feira, começando aí pelos fiéis que participaram hoje da Via Sacra, na sexta-feira da Paixão. E durante a procissão, os fiéis se revezaram para carregar a cruz, que é o símbolo da crucificação de Jesus. A procissão, que começou na Igreja da Matriz e terminou no Santuário de Fátima, percorreu ali ruas pela zona sul de Manaus. Essa ação é essencial para os católicos, porque, segundo o cardeal Dom Leonardo Steiner, a Via Sacra é o trajeto que Jesus percorreu desde a condenação até o Calvário, onde ele foi crucificado e morto. A gente também vai acompanhar agora, neste momento, a fala do cardeal e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Via significa caminho, significa rua, significa estrada, a estrada sagrada, o caminho sagrado. Como nós costumamos dizer, meditamos o caminho que Jesus percorreu até a morte e nós celebraremos a ressurreição de Jesus. Em cada uma das estações nós vamos meditando também o nosso sofrimento, o caminho de dor que nós fazemos, que a humanidade faz. Quantas pessoas hoje no meio da guerra, das dificuldades, sofrem
mas também quantas pessoas morrem. Qual é o sentido da morte? Qual é o sentido da dor? Sexta-feira Santa é esse momento do recolhimento, onde nós nos inclinamos sobre o sofrimento humano e a morte humana para descobrirmos um sentido novo, a dignidade da pessoa humana, a grandeza da pessoa humana, que nos aponta sempre para a esperança. 18 horas. E olha só, pela parte da tarde de hoje na Catedral Metropolitana de Manaus, que é a Igreja da Matriz, ali no centro, aconteceu a meditação das 7 dores de Nossa Senhora e a liturgia da Paixão, e seguiu com a tradicional procissão do Senhor Morto de Fátima até a Igreja da Matriz. E essa celebração está encerrando agora com a celebração da Paixão do Senhor. O cardeal também comentou sobre essa programação. Vamos acompanhar. É tão bonito e significativo vermos que as pessoas este ano têm a liberdade de participar mais intensamente da oração da Via Sacra. Todas as pessoas foram convidadas, naturalmente também temos a oração da Via Sacra nas áreas missionárias e paróquias. Essa é a expressão maior, essa que sai da catedral rumo ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Que todos os nossos irmãos e irmãs que participam, que vão participar desse momento celebrativo, possam realmente compreender que o nosso fim último não é a morte, é a vida. Que o sofrimento também tem sentido, porque ele pode ser transformativo. 18 horas. Essa é a Páscoa aí que ele comentou sobre, né, quem tem essa crença, que acredita em Jesus. Outros não, outros, cada um tem sua crença, na verdade, Karim, Cid. Mas aí, hoje, ele falou aí sobre para quem crê, para quem acredita aí e segue essa crença. E por causa disso também, a gente tem aqui, a gente falou aí, né, do Israel Dourado, que ele é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Ele participou também dessa programação e agora ele vai contar pra gente como é que foi essa experiência. Vamos acompanhar. Então, hoje é um dia de oração, um dia de penitência. Não é um dia qualquer. Então, é uma data muito especial para nós católicos, que antecede o sábado de Aleluia e o grande dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o domingo de Páscoa. Então desejo a todos uma feliz Páscoa, que Jesus ressuscitado possa ressuscitar no coração de cada um, principalmente da sociedade amazonense, nesse período tão turbulento que nós passamos. Então desejo a paz do Senhor, que Jesus ressuscitado possa ressuscitar em nossos corações. 18 horas. Olha só, Karim e Cid, a gente vai continuar falando aqui. O restante da programação da Páscoa da Igreja Católica vai até este domingo. Quem não pôde participar hoje, né, o cardeal estava dando essa orientação, que quem não pôde participar desde o domingo, quem não pôde participar hoje, essa programação vai continuar aí. Amanhã, o que temos amanhã? Para amanhã vamos ter aí a solene vigília pascal, que acontece às 7 da noite. E por fim, no domingo de Páscoa do Senhor, vai ser a partir de 7h30 da manhã. Aí tem também aí a missa de 10 da manhã e a de 6 da tarde. Então essa é a programação, né, aí para os fiéis da Igreja Católica, ou simpatizante, ou você que não tem nenhuma religião, mas você acredita, né, e quer participar, então você pode comparecer ali no local. Mas também a gente tem outras programações, né, Karim, Cid. A gente vai falar aqui de uma programação que vai acontecer hoje, daqui a pouco, 7 da noite, que é o espetáculo A Canção da Páscoa. Esse evento ele é promovido pela Igreja Batista de Lagoinha, aqui em Manaus, e será ali na congregação na Avenida Desembargador João Machado, que fica no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Para quem quer participar, é só fazer a inscrição. Você pode pesquisar aí no Instagram da Igreja Lagoinha aqui de Manaus, e por lá vai ter um link que você pode fazer a inscrição ou mandar uma mensagem para eles ali, para ter ali, né, a sua vaga reservada para que você possa assistir essa programação. Ao todo, a atração contará com mais de 80 artistas, entre músicos, atores, maquiadores e também técnicos que irão atuar diretamente
nos bastidores. Então essas são as programações aí para alcançar, né, todo tipo de público também, né? Se você tiver alguma vontade de participar dessas programações, tá aí. Essa é a dica, Karine, Cid. E tem também no interior, né, Cid? Você recebeu aí o pessoal de Parintins, né? Exato, e me falaram que foi muito, muito comovente, né, a procissão em Parintins, tendo em vista que muita gente morreu exatamente por conta da Covid, e esse momento em que eles puderam fazer a procissão novamente juntos, próximos, realmente foi um momento de lembrar as pessoas. Muita né? lembrança, e o povo de Parintins é muito, muito, muito fortemente ligado à cristandade. Católicos. Com essa, maioria. Exatamente. E ainda falando sobre as celebrações da Semana Santa, o Papa Francisco não vai participar da procissão ao ar livre da Via Sacra na noite desta sexta-feira, hoje. Isso porque ele deixou o hospital no fim da semana passada, onde estava para tratar de bronquite, né, Cid? Isso. Bom, a informação é do Vaticano e, segundo a nota, o Papa decidiu cancelar a participação por causa do clima frio. Mas Francisco já está com 86 anos, que já está, né? Vai participar de um culto interno da Sexta-feira Santa na Basílica de São Pedro. É isso aí. 18 horas. André Meirelles, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. E os alertas de desmatamento no primeiro trimestre do governo Luiz Inácio Lula da Silva tiveram números equivalentes aos piores índices do governo de Jair Bolsonaro. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre janeiro e março deste ano, a destruição do Cerrado foi recorde e a da Amazônia foi a segunda mais alta da série histórica, com 844,6 quilômetros quadrados de áreas queimadas. Pois é, Caribe, esse ano a área destruída aí nos dois biomas, tanto a Amazônia quanto o Cerrado, equivale a quase 2 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Até então, o número mais alto para o Cerrado no período tinha sido registrado aí em 2022, quando a área perdida ultrapassou 1.288 quilômetros quadrados. Já o recorde da floresta amazônica também é do ano passado, com mais de 941 quilômetros quadrados. E o Amazonas foi o estado que registrou o maior desmatamento na região norte. Foram desmatados aqui no estado 127 quilômetros, liderando assim os índices de desmate no mês de março de 2023. Depois do Amazonas, vem o Pará com 83 quilômetros quadrados e Mato Grosso com 80 quilômetros quadrados de desmatamento. O levantamento é do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Amazônia Legal teve 356 quilômetros quadrados de área sob alerta de desmatamento nesse mês de março, né? O número é o terceiro maior para o mês desde o começo da série histórica em 2016. Pois é, Cid, vale lembrar que a Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de 8 estados: o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. O sistema de detecção de desmatamento em tempo real produz sinais diários de alteração na cobertura florestal por áreas maiores que 3 hectares, tanto para regiões totalmente desmatadas como para os locais em processo de degradação florestal, com ações como exploração de madeira, mineração, queimadas e outras. Exatamente, Cid. Esse sistema não é o dado oficial de desmatamento, tá? Mas um alerta sobre onde o problema está acontecendo. O projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite é considerado o sistema mais preciso para medir as taxas anuais. E olha, o Ministério do Meio Ambiente disse que na Amazônia houve um aumento de 219% das multas por desmatamento e outras infrações contra a flora no trimestre, né, em comparação aí com a média no período dos 4 anos anteriores. Em todo o Brasil, esse número ficou em 78%. Na Amazônia Legal, Cid, também cresceram as apreensões em 133% e aumentaram em 192% os termos de destruição de bens e produtos relacionados a infrações ambientais. São medidas que tiram o capital dos infratores e impedem que eles tenham financiamento, além de restringir o comércio de produtos ilegais. Mas isso não foi o suficiente para frear o desmatamento na região. Esse é o fato real. O desmatamento aqui na Amazônia continua alarmante mesmo neste governo. Mix.
E a empresa Google se juntou à ONG The Nature Conservancy para apoiar um projeto que usa inteligência artificial e bioquímica para rastrear a madeira extraída aqui da Amazônia. Por meio de aplicativo e site, a plataforma Digitais da Floresta vai permitir saber se a madeira foi retirada na floresta amazônica de forma legal ou clandestina. Essa plataforma vai usar material como as moléculas de carbono, oxigênio e nitrogênio das árvores para identificar o DNA. E assim, vai funcionar como rastreador da origem da madeira. É a tecnologia que pode ser usada realmente para ajudar a frear o desmatamento da Amazônia. Exato, Cid. E essa parceria também inclui a Universidade de São Paulo. A nova tecnologia de rastreio, que futuramente deve se tornar um aplicativo de livre acesso, alia bioquímica e inteligência artificial para emitir esses alertas de ilegalidades ambientais a partir desse DNA da madeira. 18 horas. O vereador Gilmar Nascimento apresentou um projeto de resolução para a criação da medalha de ouro amazonino Armando Mendes. Segundo a proposta, a comenda será para homenagear personalidades visionárias e criativas que se destacam com grandes efeitos para a cidade de Manaus. Exatamente, a proposta vai ser votada na próxima semana, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus aprovou um projeto para a criação Medalha de Ouro Amazonino Armando Mendes. De autoria do vereador Gilmar Nascimento, a proposta foi subscrita por mais 22 parlamentares e deve ser votada em plenário nesta próxima semana. Amazonino Mendes foi governador do Amazonas por 4 vezes, além de prefeito da cidade de Manaus e senador pelo estado do Amazonas. Segundo o projeto, a Medalha de Ouro Amazonino Armando Mendes terá o objetivo de homenagear as personalidades que se destacam ou se destacaram com grandes feitos, como obras, serviços ou realizações imortais que contribuem para o progresso e desenvolvimento da sociedade manauara. Na justificativa do projeto, o vereador Gilmar Nascimento relatou a trajetória política de Amazonino, falecido no último dia 12 de fevereiro deste ano. Eleito pela população como prefeito, governador e senador pelo Amazonas, Gilmar Nascimento afirma que o político foi escolhido para nomear a medalha por sua vida de fé, dedicação e zelo à vida pública. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vários postos em Manaus reajustaram o preço da gasolina e do etanol. O litro da gasolina comum está sendo vendido por até R$ 6,59, um aumento de 30 centavos, ou seja, um reajuste de 4,7%. O etanol, que estava sendo vendido a R$ 4,29, agora passou a custar R$ 4,59 em vários postos, né, Cid? É um reajuste que já era esperado por conta das mudanças na cobrança do ICMS pelo governo do Amazonas, mas o reajuste ainda não está geral, Karine. Muitos postos ainda estão vendendo a gasolina a R$ 6,29 e o etanol a R$ 4,29. Não foi o meu caso, abasteci já no preço novo. Eu também não vi esses postos, não é pelo meu caminho. Também não. Fazer o quê? Vamos lá. Bom, o governo federal bateu o martelo e vai mesmo tributar as apostas esportivas online e o comércio eletrônico estrangeiro, classificado como contrabando. Pois não é, Cid? Bom, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essas medidas devem aumentar a arrecadação do governo em até 150 bilhões de reais. Para falar mais sobre essa medida, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Então, os parlamentares aqui do Amazonas ainda estão divididos sobre essa proposta de taxar os sites estrangeiros. Por quê? Explica pra gente. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eles estão divididos, Karime, porque é uma questão polêmica, né? Se o parlamentar se posicionar contra a taxação, ele vai arrumar briga com os empresários brasileiros que operam no e-commerce. Os sites de compras sediados no Brasil são tributados, ao contrário dos sites estrangeiros, principalmente os chineses, né? Que até hoje vêm driblando o fisco. Agora, se o parlamentar se posicionar a favor da taxação,
ele vai arrumar briga com os consumidores, que têm encontrado nesses sites chineses, indianos, enfim, uma saída para comprar coisas que não se encontram no mercado brasileiro e a preços bem mais acessíveis, né, devido à não tributação. E no caso do Amazonas, assim como outros estados da região norte, tem a questão do valor do frete, né, que é um absurdo. Ainda assim, comprar pela internet nos sites estrangeiros tem sido a alternativa mais viável para muita gente, inclusive para comprar no atacado e revender em seguida. Sim. Por isso a polêmica, né, Karime? E os parlamentares estão tendo muito cuidado para se posicionar. O deputado Sidney Leite, por exemplo, que é do PSD, partido da base do governo federal, disse pra gente que é a favor de tributar os sites estrangeiros. Então vamos ouvir o que ele disse. Na realidade, o que ocorre é uma concorrência desleal. Haja vista que essas plataformas, ao cidadão comprar produto fora do Brasil, ele não paga imposto. E o produto nacional tem uma carga tributária que não é baixa, por sinal é muito alta a carga tributária. E aí está se praticando uma concorrência desleal. Enquanto um tem que pagar uma carga tributária alta, o outro não paga nada, né? Ou quando paga, paga muito pouco. Então, se faz necessário corrigir essa distorção e essa medida, entendo eu, que é correta. 18 horas. A gente acompanhou a avaliação do deputado federal Sidney Leite a respeito dessa tributação, né? Dessa medida do governo federal para tributar os sites e os e-commerces, né? Os sites que a gente compra aí baratinho e também as apostas online, né, Cadu? Exatamente. Quem se posiciona contra, Karime, é o deputado Fausto Júnior, que é do partido União Brasil, que está meio lá nem cá, né, com o governo. Vamos ouvir o que ele disse. A bancada da União Brasil é absolutamente contra qualquer tipo de aumento de imposto no âmbito da reforma tributária. Isso já está muito claro em todos os diálogos que nós temos tido, não somente em relação ao grupo de trabalho da reforma tributária, mas a todos os interlocutores do governo federal nesse sentido. Então, se isso for para a Câmara, eu me comprometo em votar contra. 18 horas. Agora, o posicionamento contrário do deputado federal Fausto Júnior, do União Brasil. Aí ele aumenta a questão, né? Ele fala que toda a bancada é contra e que também vão votar contra qualquer alteração de imposto. É isso, Cadu? Isso, Karime, você percebeu aí uma diferença, né? Só esclarecendo uma coisa que eu ia falar sobre exatamente isso, essa fala do deputado Fausto, que ela não é muito clara. Exato. Ele diz que o partido é contra qualquer aumento de imposto na reforma tributária, mas a taxação do e-commerce estrangeiro não está no escopo da reforma tributária, está no escopo do arcabouço fiscal. Para o governo poder cumprir a meta de superávit, que foi prometido aí pelo Fernando Haddad, ele vai ter que tributar os sites estrangeiros de compras e também os aplicativos de apostas esportivas. E sobre esse assunto, ele não opinou. Então, na verdade, ele deu uma enrolada ali no repórter, na pessoa que perguntou, né? Porque isso daí foi a assessoria que mandou esse conteúdo para mim, porque eu perguntei qual é o posicionamento dele e mandaram isso para mim. Tentaram enrolar e não conseguiu. A gente perguntou A e ele respondeu B o que queria, né? Normal, tranquilo. Exatamente. Cara, acontece. Acontece. Já os deputados Adail Filho e Capitão Alberto Neto estão meio em cima do muro, viu? Eles disseram que é um assunto que precisa ser estudado com mais cuidado para evitar prejuízos à população. Os deputados Silas Câmara, Átila Lins e Amon Mendel não se posicionaram. A gente tentou contato com o deputado Saulo Viana, mas ele está em viagem pelo interior do Amazonas. Mudando um pouco de assunto, Karime Cid, hoje saiu nos grandes jornais uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo mais uma vez que a Zona Franca de Manaus não vai ser afetada pela reforma tributária, embora o nosso modelo, baseado em incentivos, né, como a gente sabe, vai resultar esse ano em 143 bilhões de reais em renúncias fiscais. Mas é preciso a gente ressaltar, né? A renúncia fiscal é grande, né? Mas a Zona Franca de Manaus devolve aos cofres públicos muito mais que isso, né? Todos os anos. Isso daí a grande mídia não fala. Exato, tem uma média que eu, salvo engano, paga como se fosse R$1 de renúncia e devolve R$1,50 ou R$1,30. Exato. Em entrevista aqui a gente já ouviu essa média.
Karime, eu acho que... Exatamente. Viu, Cadu? Tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo sempre ressaltar. É a falta de conhecimento dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Precisam vir aqui em Manaus conhecer o polo industrial, precisam vir enxergar de fato como é que funciona tudo isso, ter uma explicação muito mais aprofundada. Nós temos boas pessoas aqui para fazer essa apresentação. Acredito que a partir daí sim, só formar uma ideia, somente com isso aí sim. Só depois disso é possível fazer alguma justo, é válido formar alguma opinião a respeito, né? Segue daí, Cadu. Faz parte da guerra fiscal, né, Cid? Sim. É também guerra de informação. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a Bahia, Goiás aqui do lado, tem incentivos fiscais, então cada um puxa a sardinha pro seu lado. O deputado do estado de São Paulo, ele vai pisar aqui, vai aí em Manaus, vai olhar a fábrica da Honda, vai olhar outras fábricas aí, mas vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro, vai olhar, vai se fingir de cego, vai continuar com o mesmo discurso, porque ele quer defender o estado dele, vai dizer, isso aí é Manaus, tudo bem e tal. Então, ele não vai contribuir muito, né? Mas aí, por isso que o parlamentar do Amazonas precisa mais do governo ali. O governo é que tem que entender. Então, esses parlamentares vão sempre ser surdos, cegos e mudos com relação à Zona Franca, porque ele jamais vai defender um modelo incentivado de outro estado. Essa que é a questão. Agora, Cadu, desculpa te interromper, mas eu queria só colocar uma coisa. A partir do momento que você tem uma cobertura séria, e aí sim, você falou de comunicação, uma guerra de comunicação, nós precisamos, aqui inclusive nossos comunicadores precisam estar presentes, mostrar que essas pessoas vieram aqui, viram tudo, e aí sim a gente vai poder cobrar também. Se viram e não defendem, estão fazendo corpo mole, aí não dá, meu irmão. A gente precisa defender isso do jeito que se pode fazer, exatamente mostrando como funciona o polo industrial e a Zona Franca de Manaus. Segue daí, Cadu. Concordo com você, Cid, concordo com você. É obrigação nossa, né? Claro. Todos os repórteres, jornalistas do Amazonas precisam entender de Zona Franca e defendê-la, né? Esse, pelo menos, é o papel que eu faço aqui, viu, o Cid? Como amazonense, quando eu vou para a Câmara dos Deputados, vou para o Senado, é obrigação nossa escrever direito, argumentar direito, para que não haja vazamento, não haja desentendimento sobre isso. A gente sabe que Valor Econômico, o Globo, esses Folha, esses grandes sites, têm os seus interesses comerciais com as grandes empresas, então jamais eles vão falar de outro direito do nosso modelo, mas enfim, é o mercado, é a guerra, faz parte de todo esse processo. A gente está aí para disputar, estamos aí para brigar, né? Agora, voltando sobre a questão da entrevista do Haddad, ele falou outro ponto que é importante a gente destacar. Além dele dizer que a Zona Franca vai ser preservada, outro ponto que vai ser preservado é o Simples Nacional, né? Uma excelente notícia aí para os pequenos empreendedores que já vêm reclamando que o Simples Nacional já não é tão simples assim, já é bastante tributado, né? Quem hoje é microempreendedor, que saiu do MEI e tem que ir para o Simples, já está reclamando porque é imposto demais. E nessa reforma, segundo o Fernando Haddad, o Simples Nacional não vai ser mexido para mais, deveria mexer para menos, né? Essa que deveria ser a notícia. Karime, Cid Soares. Eu fico até assustado quando falam isso, olha só. O Cadu, você fala o para mais e para menos me assusta muito, muito. Mas eu acho que a gente está num momento aí realmente de muita reflexão. Nossos políticos precisam fazer, nossos parlamentares precisam fazer o dever de casa e fazer com que todo mundo entenda a importância da Zona Franca, inclusive para manter a nossa floresta em pé. Exatamente. Sem dúvida. Cid. Bom, o presidente Lula retirou aí várias estatais, entre elas os Correios, da lista de privatizações. Alguma surpresa nessa decisão do Lula, Cadu? Não, Cid, nenhuma novidade. O presidente Lula está cumprindo mais uma promessa feita por ele na campanha eleitoral. No governo de Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional aprovou uma lei que abria caminho para a privatização dos Correios, mas houve uma pressão popular muito forte, também uma pressão das micro e pequenas empresas que utilizam os serviços de entrega dos Correios, que não viam vantagem nessa privatização. Tem muita empresa, milhões de empresas, na verdade, o Cid e Karime, que não tem um sistema, que não recorrem a empresas privadas, recorrem aos Correios porque é mais barato para fazer as entregas pela internet. Durante a pandemia, isso daí cresceu muito. Na verdade, privatizar os Correios
ia elevar ainda mais os custos operacionais desses pequenos e micronegócios. Porque os Correios são uma espécie de balizador do mercado. Se os Correios mantêm os valores em baixa, as empresas privadas que concorrem com os Correios são obrigadas a manter o valor em baixa também. E essa pressão pela privatização, Cid, vinha do ex-ministro Paulo Guedes, que é acionista de grandes empresas de logística. Embora fosse ministro da Economia, ele tinha negócios com essas grandes empresas. Ele fez um movimento grande aí, com a ajuda de grandes empresários, pela privatização, para desregular o mercado, mas ele não conseguiu. E agora, com os Correios fora da lista de privatizações, não vai haver, por enquanto, mudança nos preços dos fretes. Pelo menos essa é a promessa do atual governo. Notícia boa para todos nós que fazemos compras pela internet. Também saíram da lista de privatizações a Dataprev, que é um órgão que presta suporte à Previdência Social. Também saiu o Serpro, que é uma empresa que dá suporte à Receita Federal. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é um veículo de comunicação estatal que nos últimos 4 anos ficou sob comando de militares. Ao todo aí são 8 empresas que saíram da mira das privatizações sob as críticas do mercado, claro. Cid, Karime. Cadu, agora conta pra gente o seguinte: o governo abraçou a proposta de emenda à Constituição que obriga os militares a se aposentarem ou irem para a reserva caso queiram disputar eleições ou assumir ministérios do Poder Executivo. Conta mais sobre o assunto pra gente, Cadu. Projeto mal foi apresentado, Karime, mas já tem polêmica à vista, viu? Porque essa PEC põe água no chope daqueles policiais e militares que estão se preparando para as eleições do ano que vem e para as eleições de 2026. Essa PEC impede que eles disputem eleições estando na ativa. Para que possam disputar um cargo eletivo, eles vão ter que ir para a reserva ou se aposentar. E essa PEC lembra muito aquele novo Código Eleitoral que a gente falou em 2021, que acabou nem indo à votação. Ele diz que um policial ou um militar precisam cumprir uma espécie de quarentena, ficar fora da corporação por cerca de 5 anos para então disputar um cargo político. Isso deu uma polêmica danada. Vários parlamentares se mobilizaram, a bancada se mobilizou, enfim. Nos bastidores, Karime, a informação é que essa PEC, assinada por um deputado da ala de centro, conta sim com o apoio do governo e da bancada do PT. Ela não mexe com aqueles parlamentares que já estão em cargos políticos, viu? Aqueles policiais e militares que estão em cargos eletivos. Ela tenta frear a formação de políticos dentro dos quartéis e das casernas, no caso de militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim. Eu conversei com o deputado federal, o capitão Alberto Neto, que ele é da bancada de Segurança Pública, né? Ele disse que essa PEC, na opinião dele, é inconstitucional. Então vamos ouvir o que disse Alberto Neto. Com certeza é uma retaliação, porque os militares estavam muito presentes no governo Bolsonaro, mas a gente não pode confundir as coisas. A democracia tem que permitir todos, inclusive os militares, a concorrerem à eleição, né, trazer a sua experiência em segurança para o Congresso. Isso é muito importante. No momento que você pede a aposentadoria do militar, na hora da concorrência, você está atacando a sua família. Como é que o militar vai sustentar a sua família e concorrer a um pleito? Né? São salários que não são salários vultuosos para que ele tenha essa condição. Então, isso muito claro que é inconstitucional, antidemocrático. Essa proposta, essa PEC, nós vamos brigar para matá-la logo na CCJ. 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do deputado federal capitão Alberto Neto a respeito dessa proposta de emenda à Constituição que obriga os militares a se aposentarem ou irem para a reserva se quiserem disputar eleições ou assumir ministérios do Poder Executivo. E ele é claro aí que para ele é uma penalidade para a classe, né, Cadu? Sim, Karime, é uma penalidade porque pega pelo bolso, né? Que é pela parte mais sensível, né? Mais sensível para todo mundo, né? Sim. Essa PEC, na verdade, ela tem essa clara intenção, Karime, de enfraquecer a bancada da segurança pública, ou como a gente já conhece, a tal bancada da bala. E a gente sabe que essa bancada é 100% ligada ao ex-presidente Bolsonaro. E a estratégia do PT, do governo, na verdade, é enfraquecer as alas bolsonaristas. É o jogo político desse momento. E tem muitos policiais aí, até
politizando o trabalho, né, para conquistar popularidade e assim, lá no ano que vem, em 2026, disputar as eleições. Tem muita gente, tem muitos policiais se formando políticos nesse momento, ou seja, o cenário pode ficar ainda mais forte para a bancada da segurança pública, por isso que essa PEC ela vem para estagnar e enfraquecer esse processo. Volto com vocês, Karime Carlão e Cid Soares. Para desestimular, né, Cadu? Tirar da ideia, ou pelo menos para a pessoa pensar 2 vezes antes de dar esse passo para o meio político. Mas na minha opinião, eu concordo com o capitão Alberto Neto, não passa, viu? A pressão vai ser maior. Política vai ser muito forte e vão matar na CCJ porque é possível mesmo que é uma inconstitucionalidade, né? Tá certo. Volto com vocês, Karime, Cid. Muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo Matos, boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Boa noite, e pelo Cadu. dia 7, parabéns pelo dia do jornalismo. Eu sabia que você ia falar, eu tinha certeza que você ia falar sobre isso. Parabéns a todos, a toda a equipe de jornalismo do 18 horas, né, Cadu? Parabéns. Obrigado. Eu também transmito aqui meu agradecimento e parabenização a todos vocês, a equipe que a gente trabalha online, né? Mas eu sei da importância do trabalho de vocês, da técnica e da qualidade do jornal que é feito todo dia. Isso se faz com muito talento, viu? Parabéns a todos vocês e no domingo, feliz Páscoa para todos nós. Isso aí, um abraço, ótimo. gente. Tchau. Obrigada, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a CPI da Águas de Manaus pede o fim da cobrança da taxa de esgoto para os consumidores que não recebem o serviço. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6 horas e 38 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo para este fim de semana, Karime Leão. Vamos lá, então. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 99%. E no domingo, a previsão também é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 97%. Mix. E os trabalhos da CPI da Águas de Manaus desta semana ouviu o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, Elson Andrade. Na ocasião, a comissão apresentou um requerimento pedindo que a taxa de esgoto tenha uma redução de 50% para os contribuintes que têm acesso ao serviço. Já para quem não tem esgotamento, a cobrança deve ser zerada. Também foram discutidas as metas contratuais firmadas entre o município e a concessionária de água. O diretor-presidente da agência reconheceu falhas na aplicação de multas à concessionária do serviço de água. Pois é, segundo a Câmara, o objetivo da CPI é vistoriar o trabalho executado pela concessionária com uma cobrança da taxa de esgoto em locais que não têm o serviço. E eu conheço vários deles, viu, Karime, aqui em Manaus. Pronto, olha aí. E um detalhe, cobram, isso deveria até ser reajustado só não. Deveria ser repassado novamente, ressarcido os valores. Exato. Isso foi um crime, além dos reajustes feitos pela empresa. A comissão vai se reunir na próxima segunda-feira para ouvir o gestor da Água de Manaus. 18 horas. Bom, como falamos aqui no 18 horas, os casos de dengue dispararam no Amazonas. Só nos primeiros meses do ano, o estado já registrou 5 mortes e mais 6 mil casos da doença. Exato, Cid. Isso segundo o levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes, que traz informações detalhadas aí sobre essa explosão no número de casos de dengue aqui no estado. De janeiro até esta quinta-feira, dia 6 de abril, 6.223 casos de dengue foram registrados no Amazonas.
5 pessoas morreram por complicações da doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. As mulheres são a maioria entre os pacientes. Representam 53% dos casos, com 3.298 mulheres infectadas pela dengue. A doença atingiu ainda 2.925 homens, um total de 47% do boletim epidemiológico divulgado. Em relação à faixa etária, 2.378 pacientes têm idade entre 20 e 39 anos. Pessoas com idade entre 40 e 59 anos aparecem em segundo lugar. Foram mais de 1.417 casos. Os mais jovens são os mais resistentes contra a dengue. Foram 1.069 casos, um total de 17,2% do total. O chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Helder Figueira, explica que essa explosão no número de casos de dengue está diretamente ligada ao período chuvoso. Esses casos e esse grande número de notificações de dengue corresponde a um aumento também na população de mosquito. Então a gente tem mais chuva nessa época do ano, mais possibilidade de formação de criadouros e mais mosquito que transmite essas arboviroses, que é o já nosso conhecido Aedes aegypti. É um mosquito que ele vive muito próximo da gente, nas casas ou nos quintais. Então aproveite também esse momento que você vai estar mais em casa, o feriado, dá uma olhada no seu quintal, dá uma olhada se você verifica a presença de algum depósito que esteja acumulando água, e se tiver algum depósito, elimine. Você está eliminando um criadouro do mosquito, trazendo saúde para você, para sua família. A dengue é uma doença febril aguda e, se não for tratada da maneira correta, pode levar o paciente à morte. Por isso, é tão importante você procurar a unidade de saúde mais próxima ao apresentar qualquer sintoma, como afirma o especialista. O Amazonas já notificou mais de 6.000 casos de dengue no estado. É importante a gente fazer um alerta que a gente ainda vive o período sazonal, onde a gente tem maior notificação das arboviroses, dengue, zika, chikungunya. A população precisa estar alerta. Se você tiver algum sintoma, como dor atrás dos olhos, dor nas articulações, manchas vermelhas na pele, febre alta, procure um posto, procure uma unidade de saúde, que mesmo agora nesse feriado de Páscoa você vai ter os pontos de acesso, você vai ter a rede funcionando para que você seja atendido por um profissional, diagnosticado e tratado adequadamente. As cidades mais afetadas pela dengue aqui no Amazonas são Humaitá, seguida de Ipixuna e Tocantins. Manaus não entrou na lista de casos de dengue, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, relatório da Confederação Nacional dos Municípios revela que 40 municípios amazonenses têm obras da educação infantil paradas ou inacabadas. É o nosso assunto em instantes. E olha, neste sábado, 9 pontos de vacinação contra a Covid-19 vão estar funcionando das 8 da manhã até o meio-dia em pontos estratégicos aqui de Manaus. Exato, Cid. Isso para que a população comece ou prossiga atualizando seu esquema vacinal com as doses de reforço para evitar as formas graves da doença, que continua sendo um desafio para as autoridades sanitárias do mundo. Gente, ainda estamos em pandemia, né? A Organização Mundial de Saúde ainda não decretou o fim, ou seja, é importante a gente se vacinar. E o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito dessa ação de vacinação. Boa noite, André. Seja bem-vindo novamente ao vivo, conversando com a gente. Então, quem é que pode receber essa vacina, André? Então, Karine, Cid, os nossos ouvintes, mais uma vez, muito boa noite. Olha só, teve aí o ponto facultativo, teve o feriado, não teve aí a vacinação, mas aí a Prefeitura de Manaus, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que é a Censa, já anunciou aí que a partir de amanhã, sábado, volta a funcionar aí 9 pontos de vacinação contra a Covid-19, né? Importante aí a imunização, e vão funcionar aí em 9 pontos estratégicos. Começa a partir das 8 da manhã e vai até o meio-dia desse sábado. Para que a população continue prosseguindo ou iniciando, né, o esquema vacinal com as doses de reforço para evitar as formas graves da doença, que continua sendo um desafio aqui para as autoridades sanitárias, tanto aqui do Amazonas como no mundo, os imunizantes estarão disponíveis para crianças, adolescentes, adultos e os idosos também. Olha, conforme os grupos e intervalos
preconizados aí pelo Ministério da Saúde, né? Em todo o Brasil é feita essa campanha de imunização contra a Covid-19. Então você aí que ainda não recebeu a primeira dose, porque Karime, Cid, ainda tem, né, pessoas que ainda não recebeu nem a primeira dose, na verdade, contra a Covid-19. Então, a gente traz aqui a importância para que você possa se vacinar. E para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identificação com foto, o CPF ou o cartão nacional de saúde e também o cartão de vacina. Se não houver um cartão de vacina, você pode apresentar os outros documentos pessoais com foto e lá você faz, se for a primeira vez que você vai ser imunizado contra a Covid-19, lá você vai receber esse cartão da vacina. E o usuário ele pode verificar o número de doses recebidas e as doses que ainda precisam receber, acessando também a plataforma imuniza.manaus.am.gov.br. Fui rápido, então vou repetir aqui. Isso, anota repita, aí. Importante. É rádio, né, pessoal? Como é que eu volto aqui para ver onde é que acessa o site? Então, anota aí. imuniza.manaus.am.gov.br. A gente falou em rádio, mas também a gente tem a nossa programação, né, no site 18horas.com.br, não é mesmo, Karime? As pessoas podem acessar depois, né, a programação, caso perdeu alguma coisa, para assistir também nas redes sociais. E aí você acessa, mais uma vez, o imuniza.manaus.am.gov.br e aí você digita o CPF no campo consultar minhas doses, para você aí que ainda não consultou, não recebeu a imunização, as outras doses de reforço. E aí vai ter aí esses 9 pontos, né, de vacinação neste sábado, que começa a partir das 8 da manhã e segue até ao meio-dia, na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste de Manaus. Karime, Cid. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, pesquisas eleitorais para a eleição de 2024 já estão agitando o meio político de Manaus. É o nosso assunto em instantes. E levantamento revela que para a Páscoa deste ano, a indústria abriu quase 8 mil postos de trabalhos temporários, incluindo contratações diretas e indiretas. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas. A Páscoa é a principal data para o setor de chocolates e um bom momento para o mercado de trabalhos como um todo. Bom, muito bem. Agora nós vamos... Bom, vamos lá. Vamos seguir agora com os bastidores da política com a nossa jornalista Cíntia Blink. Ela que sabe tudo sobre política. Então, acabei de falar sobre isso. As pesquisas eleitorais para as eleições de 2024 já estão dando o que falar aqui no meio político, não é não, Cíntia? Conta mais pra gente. Oi, Karime, Cid, todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Então, a campanha eleitoral já tá super adiantada. Sempre que eu venho aqui eu falo, aliás, é um assunto recorrente, né? Toda vez que eu venho aqui a gente acaba falando sobre a eleição 2024 e as campanhas pré-eleitorais estão desse jeito, as pesquisas estão acompanhando esse ritmo. Então, as últimas pesquisas que saíram estão movimentando aí o mundo político, como a Karime adiantou, e depois que tiveram aí essas pesquisas, a gente está vendo movimentações que são até, a gente julga improvável, né? Quer dizer, eu não sei muito se dá para usar essa expressão quando a gente fala de política, porque a gente vê de tudo na política, várias uniões que teoricamente não faria sentido, mas no fim tá ali concretizada, enfim. E aí a gente está vendo, por exemplo, conversas entre o prefeito de Manaus, Davi Almeida, com o senador Eduardo Braga, do MDB, falas também do deputado federal Amon Mandel, com o governador do Amazonas, Wilson Lima. São informações aí de bastidores, né? Enfim, um detalhe é que nas pesquisas que aconteceram, não aparece nenhuma mulher como candidata. Uma outra coisa que é bem engraçada, né, é que a gente fala desse assunto toda vez, eleição 2024, eu sento aqui, inevitavelmente a gente vai falar disso, mas essa corrida pela cadeira aí de prefeito de Manaus, quando eu pergunto para os candidatos, para os potenciais candidatos, praticamente pré-candidatos, acho que dá até para chamar assim, eles têm a mesma resposta, não importa se é
o prefeito Davi Almeida ou o deputado federal Amon Mandel, que estão aí, né, liderando essas pesquisas. E eu pergunto assim, você vem para reeleição ou você vai ser candidato? E a resposta é sempre a mesma. Não, eu não quero falar de eleição, porque não é o momento para falar de eleição. Estou trabalhando no cargo que a cidade me deu, ou que o estado me deu, estou focado em trabalhar. Quer dizer, eles juram pra gente, né, que estão enganando, porque é claro que o assunto eleição 2024 é o assunto do momento, eles não falam em outra coisa, eles não pensam em outra coisa, tanto é que isso reflete na notícia, não tem como não chegar nos bastidores e tanto é que temos pesquisas eleitorais acontecendo. Essa questão de não adiantar, não dizer que, sim, serei candidato, ela acontece porque é uma proteção, né, para que eles não sejam criticados, porque no momento em que você declara sim, sou candidato, você vira um alvo ali e aí todas as críticas vêm. Então, para evitar esse momento da crítica, é que eles evitam também dizer aí que são candidatos. Isso só não vale pro Heron Bezerra, que anunciou aí que é pré-candidato à prefeitura pela esquerda, furando até a viagem da Gleice Hoffmann, né, que anunciou que vai estar aqui dia 14, sexta-feira que vem, e um dos assuntos que ela vai falar, um dos assuntos que está colocado ali para se definir é se o PT, a federação PT, PCdoB e PV vão ter um candidato próprio, quem será esse candidato, enfim. Mas Heron Bezerra foi lá e falou, não, eu sou o candidato da esquerda, e ninguém se incomoda dele deixar isso claro de forma adiantada, porque ele não é uma figura política com um peso político hoje que faz aí uma concorrência, sabe, que seja assim muito competitivo. Então o Heron pode dizer, que pode anunciar que virá, que isso não vai mudar muita coisa não. Karime, Cid. Pois é, o Blink, eu tô aqui, prefeito Davi Almeida, esse tá feliz da vida, né? Parece que a aprovação da gestão dele tá batendo recorde, é isso mesmo? 70%, mais de 70%. Olha aí. E a gente tá falando de terceiro ano de Davi Almeida, né? E aí a gente tá falando de terceiro ano, 70%. É um número que você teria mais ou menos ali no primeiro ano, primeiro momento, quando você chega de uma eleição e você tá com todo o poder político na mão, porque você foi aprovado, né, pela população e tudo mais. Então, seria aquele momento ali, lua de mel. E ele alcança esse índice de mais de 70% no terceiro ano de gestão. Então, sim, é um marco, é bem importante, é o que apontam as pesquisas, né? O Wilson Lima, por exemplo, que acaba de passar por uma reeleição, ele alcançou um pouquinho mais de 60%, de acordo com o que as pesquisas falam, quando a gente fala em quem considera ótimo ou boa ali a gestão. Eu conversei um pouquinho com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, sobre isso, mas ele já foi logo respondendo assim, não falo sobre eleição, não é hora de falar, toda uma defesa. E eu expliquei, não, prefeito, olha só quero falar sobre a aprovação, como é que o senhor comenta aí essa questão da aprovação? Foi quando ele falou bem pouco, mandou uma frasezinha dizendo assim, é fruto de muito trabalho, o povo de Manaus é muito bom comigo. Mas, uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele faz, porque nas redes sociais ele compartilhou todas as matérias que deram isso. Então, quer dizer... Que deram essa pesquisa, né? Sim, que deram a pesquisa, que ele foi muito bem aprovado. Então, chegou no ego, chegou na imagem política, ele tá feliz pra caramba com isso, não tem como negar. E é pra tá mesmo, porque 70% no terceiro ano não é fácil. Karime, Cid. Sem dúvida, Cid. Obrigado, Blink. Bom, então, o relatório da Confederação Nacional dos Municípios revela que 40 municípios aqui do interior do estado têm obras de educação infantil paradas ou inacabadas. Conta mais pra gente, Cíntia. Pois é, esse estudo ele foi divulgado, né, pela Confederação Nacional dos Municípios. Ela indica aí que tem 40 cidades do Amazonas que tem quase, 260 obras relacionadas à educação básica e infantil que estão paradas ou inacabadas. Esse cenário, ele significa um prejuízo de mais de 300 milhões de reais para os cofres públicos do estado do Amazonas. E uma série de estudantes sem escola. Nesse ranking, que é lamentável, não é nada bom ficar no alto, das obras inacabadas, que são ligadas aí à educação e a educação básica e infantil, o Amazonas fica em 5º lugar do Brasil inteiro. E no norte, ela fica em 2º lugar, perdendo só para o Pará, que atinge aí 540 obras paralisadas. E é isso. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Até segunda. 18 horas. Bom, sextou. Economia.
Sextou, Cid, sextou. Vamos lá. Hoje, sexta-feira, feriado, não tivemos movimentação econômica, né, no mercado financeiro. Então, segue aí, Cid. Pois é, e você já sabe que é hora de conferir a nossa agenda Mix. Está recheada aí de opções gratuitas para você aproveitar o fim de semana. Tem espetáculos de Páscoa, festa de boi-bumbá, show de humor. Se liga nas dicas da repórter Nathalie Moraes. Sextou e que tal começar o fim de semana dando boas risadas? O humorista Tiro Lipa realiza de hoje até domingo uma série de shows em Manaus com a turnê Se Você Não For, Só Você Não Vai. As apresentações acontecem no Circo Croner, no estacionamento da Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do circo e no site circocroner.com.br. Lembrando que quem levar 1 quilo de alimento paga meia entrada. A banda Atrium e a cantora Beatriz Silva são as grandes atrações do projeto Só Louve, que acontece hoje no Parque Lagoa do Japim, na zona sul de Manaus. O projeto, que nasceu na pandemia após uma iniciativa do médico Tiago Machado, que com violão e um estúdio fez várias lives na internet para louvar a Deus, ganhou repercussão e agora chega aos bairros aqui da capital amazonense. O show tem início às 7 horas da noite nesta sexta-feira, com entrada gratuita. A Igreja Batista Lagoinha Manaus apresenta hoje o espetáculo A Canção da Páscoa. O espetáculo cristão tem início às 7 da noite e a entrada também é gratuita. Lembrando que as apresentações vão até o domingo. E que tal começar o sábado com feijuca no ritmo do 2 pra lá e 2 pra cá? É porque nesse sábado a Amazon Best realiza a feijoada Planeta Boi, celebrando a chegada de mais uma disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. A feijoada vai reunir, além de personalidades dos bois bumbais, torcedores, artistas e muitos turistas. O evento acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri. Além da feijuca liberada, o evento é open bar. Entre as atrações da feijoada Planeta Boi estão Patrick Araújo, Sebastião Júnior, Davi Assayag, Wendel Pinheiro e DJ Ítalo. Nesse sábado tem ainda o Sábado das Intenções no Caritó Bar. A programação começa às 8 da noite, ao som das bandas 100% Abusado, o Forró Sabiá e o cantor John Veiga. As reservas podem ser feitas no Instagram, @Caritobar. Fechando a nossa agenda Mix, a Igreja Mir Centro-Sul encena em 2 sessões o espetáculo musical de Páscoa, até que ele venha no próximo domingo às 8h30 da manhã e às 5 horas da tarde. A Mir fica localizada na Rua Major Gabriel, na Praça 14. A entrada para o espetáculo é gratuita. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Cid. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora às 6 horas e 59 minutos, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os primeiros 3 meses de 2023 trazem péssimas estatísticas para a Amazônia. O desmatamento continua forte. A região registrou a segunda pior marca histórica e no Cerrado o desmatamento foi recorde. As ações do governo Lula, que foi eleito com a promessa de frear o desmatamento na Amazônia, não estão surtindo os efeitos esperados. O desmonte dos órgãos de controle do governo Bolsonaro podem justificar o desmatamento em alta, mas era já para o atual governo apresentar alguns números mais favoráveis. É certo que houve o aumento de 219% das multas por desmatamento e outras infrações contra a floresta no início deste ano, em comparação com a média dos últimos 4 anos. Mas só multa não está resolvendo. É preciso mais. É preciso também que se tenha uma política de desenvolvimento sustentável para a região. A economia tem que ser movimentada. Caso contrário, parte da população vai buscar na exploração ilegal da floresta uma forma de se sustentar. Precisamos muito mais do que boas intenções. A Amazônia requer um projeto macro de desenvolvimento sustentável que gere renda, emprego e oportunidades para mais de 38 milhões de brasileiros que moram na Amazônia Legal. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui. Boa noite Cid Soares. Boa noite, uma feliz Páscoa para todos, que seja realmente um domingo memorável e voltamos na segunda. Feliz Páscoa, gente. Boa noite, até segunda.
Você ouviu 18 horas.